Boa noite, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Santa Maria Frente a Frente, aqui na TV Santa Maria, seu canal comunitário. Para quem nos assiste pela net no canal 19, o Santa Maria Frente a Frente tem o apoio cultural indispensável de Unimed Santa Maria. Novo Unimed Card voltou ainda melhor. Hoje, segunda-feira, dia 29 de maio de 2017, nós vamos, uma vez mais, tratar de um tema que já discutimos em mais de uma oportunidade, mas que parece-me e deve parecer a todos que estão aqui no estúdio conosco e a todos quantos se preocupam com o futuro desse país, um tema que merece ser discutido, mesmo que momentânea, mesmo que circunstancialmente as coisas tenham ficado um pouco postas de lado em razão da crise agravada no Planalto Central do país. De qualquer forma, hoje, já vou antecipar, o tema tem a ver com a reforma da Previdência a partir de um mote maior, que é a realização da 10ª Semana Acadêmica do curso de Direito da FAPAS, que tem como tema fundamental a reforma da Previdência Social, Direito e Dignidade. Hoje, surgiram boatos a respeito da possibilidade de que, em razão das óbvias dificuldades para a aprovação da reforma, que já foi aprovada pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, mas que, por esse tumulto político todo que nós estamos vivendo, seria muito mais difícil do que há um tempo atrás a aprovação, surgiram notícias desmentidas, pelo menos no final da tarde, pelo secretário de Previdência Social do Ministério da Fazenda, o senhor Marcelo Caetano, a respeito da possibilidade de que algumas das matérias veiculadas na proposta de reforma pudessem ser implementadas por meio de medida provisória, né? O que faria com que o mal fosse ainda maior, que a crueldade fosse ainda pior, né? Mas desmentiu o secretário de Previdência do Ministério da Fazenda e disse que, na realidade, não há, pelo menos no governo, que ele representa, no que ele pode falar, talvez em outras esferas possa haver, nenhum plano B em gestação. Quer dizer, o plano é o tentar aprovar. Aquele substitutivo foi aprovado na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Bom, para conversar conosco sobre esse candente tema estão o nosso membro honorário do Santa Maria Frente a Frente, Padre Antônio Dalla Costa, que é diretor da FAPAS. Está conosco um jovem, certamente apaixonado pelo tema, também, de uma forma muito específica, mas certamente pelas coisas ligadas ao direito de uma forma mais ampla, que é o Giovanni Vieira Garcia, que é presidente do diretório do curso de Direito da FAPAS. É isso, Giovanni? A nossa querida professora Deborah Tomás Evangelista, que é coordenadora do curso de Direito da FAPAS, e o membro, esse não é honorário, é membro efetivo do programa, né? Já foi, mas é ainda, né? Quer dizer, a gente não tem culpa das tuas dificuldades, em função das tuas atividades profissionais, de não poder participar mais conosco a partir do momento em que o programa passou feito ao vivo e não mais gravado. Jorge Fojarini, que é professor de Direito lá na FAPAS e lecionou Seguridade Social de uma forma mais ampla, da reforma, aliás, a Previdência Social, certamente embutida nessa disciplina. Então, eu pergunto, quem começa? Vamos começar a falar com o mais jovem de todos nós, certamente tem mais energia, mais vontade de falar, mas a respeito do tema, da proposição que é a realizada a 10ª Semana Acadêmica do curso de Direito da FAPAS. Muito boa noite, então, a todos os telespectadores. Esse é um tema que veio para o diretório acadêmico
acho que de uma maneira que deveria ter vindo essa reforma então da nossa Previdência, né? Ele é um tema que veio dos alunos, ou seja, daqueles aos quais a gente representa, né? Acreditamos então que deveria acontecer isso quando a gente se fala em uma reforma que mexe com toda uma população, que envolve direitos, que envolve a vida, que envolve a dignidade de uma nação inteira, né? Pois querendo ou não, uma hora a gente vai acabar se aposentando. Então, a tua geração possivelmente daqui a uns 80 anos, mais ou menos. Então, mas vai chegando lá. Um dia a gente chega lá. Né? Então, ele é um tema que veio dos nossos alunos, ou seja, é um tema que está em voga, né? Que mostra a preocupação daqueles futuros operadores do direito, né? E eu acho que a gente, enquanto representante dos alunos e dentro da instituição, que a gente recebe muito apoio para isso, pode trazer cada vez mais esses temas que ressaltam aos olhos do pessoal, né? Então, antes de nós irmos adiante, uma curiosidade, essa questão da Previdência é motivo de preocupação entre os acadêmicos, entre os estudantes, não apenas pela visão do direito, mas como cidadãos e tal? Eu acredito que sim. Tu percebes que há uma preocupação em relação a isso ou a meninada está mais ou menos pouco se dando? Eu acho que no momento que a gente começa a ter um pouco mais de entendimento dos reflexos dessa possível reforma da Previdência, a gente acaba voltando os olhos um pouco mais para o tema, né? A gente sabe que atualmente pouquíssima parte da população tem essa preocupação com um futuro tão distante, né? A gente vive numa crise política, uma crise ética, uma crise financeira acima de tudo, então o pessoal acaba sendo um pouco mais imediatista, pensa no futuro amanhã, no futuro ano que vem, mas não pensa naquele futuro quando futuramente vai se aposentar. Justamente por isso que eu te perguntei, porque quando a gente é jovem assim, a gente pensa que é eterno, a gente pensa que não... Essa coisa da aposentadoria é algo que está num futuro muito distante e, na realidade, se a gente não se preocupar com esse futuro desde cedo, as coisas tendem a ficar complicadas. Eu vou deixar para ouvir o professor Antônio por último. Agora eu quero ouvir a nossa coordenadora, Débora. Diga lá, minha querida. Então, uma boa noite a todos. Bom tê-la outra vez conosco. Muito obrigada. Uma mesa repleta na presença do nosso diretor, o professor Jorge, Candinho, nossos telespectadores e, sim, o Giovanni, que é o presidente do nosso diretório acadêmico. Candinho, quando a gente pensa, né, vamos fazer um evento, que evento vai ser feito, como vai ser feito, que tema... E o primeiro mote é um tema que seja oriundo dos acadêmicos, que eles tenham a vontade de ouvir uma opinião a mais, um conhecimento a mais daqueles que eles têm no dia a dia dentro da faculdade. Então, tudo é construído assim. O Congresso de Ciências Jurídicas e Sociais que nós fizemos no semestre passado, em novembro, foi exatamente assim, segurança pública. Não veio lá dos professores de direito penal, vieram dos alunos. Da mesma forma, agora, quando a gente sentou no início do ano, bom, a nossa semana acadêmica do primeiro semestre, qual vai ser a temática? Então, o Giovanni faz um trabalho excelente junto aos pares deles, junto aos acadêmicos. E aí, qual vai ser o tema, o que está palpitando entre os alunos? E essa foi a temática, reforma da Previdência. Sim, eu acho que sim, né, Giovanni? Vem da questão jurídica, que eles já prestam mais atenção, mas muito mais se colocando enquanto sujeitos de uma previdência que pode existir ou não quando eles chegarem a se aposentar. Que interfere ou não na vida familiar de cada um deles, porque se ele vai pensar daqui 20 anos, 30 anos, 40 anos a aposentadoria dele, mas a mãe está por se aposentar, o tio está por se aposentar, o pai está por se aposentar. E muitas vezes eles são questionados, já que estão fazendo direito, tá, mas e daí? O que vai acontecer com essa reforma? Eu vou deixar de ter direito, eu vou passar a ter mais direito? Então isso também interfere naquelas perguntas que eles acabam tendo para responder. E aí a gente foi organizar o evento, montamos, acredito que um evento interessante sobre reforma na Previdência. Sim, nos preocupamos muito com a atual conjuntura política do país, porque é ligada direto à temática, já que o tema está no Congresso Nacional em votação. Mas a gente vai fazer uma análise também do tema que está lá, afinal de contas, o que diz o texto que está no Congresso Nacional. Sim, e esse texto não foi retirado. Né? E teve, sim, hoje toda essa questão da medida provisória, se sai por medida provisória ou não. Acredito que não, não há sustentação política, né? Não há sustentação política para isso.
Mas está aí um momento, 2 noites de discussões importantes, com conteúdo, para que as pessoas, todas aquelas, seja acadêmico, seja comunidade, possa ir até a FAPAS, ouvir e discutir um pouco mais sobre a reforma da Previdência. Isso é importante, assim, antes de nós avançarmos na questão da Previdência e da reforma mesmo, o evento, né? Eu tenho aqui 8, 9 e 10 de junho, seria isso? Exatamente. Aberto à comunidade ou a só aos interessados que estão lá na FAPAS Não, mesmo? todos os eventos que nós promovemos na FAPAS, eles são abertos para a comunidade, todos eles. Então, nessa semana acadêmica, o que a gente fez? Existe uma inscrição online, em função de que nós temos um auditório de 500 lugares, que também não é pouco, né, Candinho? Um auditório de 500 lugares. Os alunos, como precisam sempre de certificação, então tem uma inscrição online, eles fazem a inscrição e fazem a certificação para que possam contar. E a comunidade, ela comparece a convite, né, participando para interagir também, a gente ouvir outras pessoas e participar. E aí, no caso, não precisa fazer a inscrição. O esquema é através de palestras, mesas de debate? Exatamente. Nós temos, na quinta-feira à noite, a gente começa com 2 palestras sobre uma contextualização que a gente diz, e aí a gente vai buscar aí o nosso palestrante, o Padre Antônio, que vai trazer o porquê que a CNBB lançou uma nota pública conclamando a sociedade a fazer esses debates sobre reforma da Previdência. Depois nós temos a doutora Giovana, que ela é procuradora da República, que vem falando sobre os reflexos da reforma da Previdência para o direito previdenciário, a primeira noite. Na sexta-feira à tarde, nós temos um mini curso que é dado aqui na agência do INSS sobre o funcionamento, o que é o INSS, para que serve, o que tem lá, qual é a estrutura desse órgão, né, que a gente tem, à tarde, às 14 horas. Às 19 horas, reiniciamos com palestras. Aí nós vamos ter uma fala que é do deputado Darciso Perondi, depois uma fala do presidente da Júris, doutor Gilberto. Ele preside a Júris e preside a Frente contra a Reforma Previdenciária. Que bom. E após, sim, o jurista da noite seria ele. E após, então, nós temos a fala do senador Paulo Paim, para concluir as palestras. Que é um homem que esteve ligado a vida inteira a esse tema. A vida inteira ele trabalhou com isso, né? Então eu acho que aí a gente consegue fechar, porque quando a gente trabalha um tema, independente do tema que for, nós temos que ver todos os lados da moeda. Eu achei interessante, vou te interromper, para o nosso programa tu sabes, Exato. É bem informal. Acho interessante porque tu trazes uma figura assim que, pelas manifestações que eu ouvi, me causa calafrios, até pela quantidade de bobagens que eu já ouvi dizer, né? Que ao invés de esclarecer, traz confusão, porque trazem verdades, algumas, pelo menos, algumas manifestações que eu ouvi do senhor Darciso Perondi. Que bom que também ele, sim, né, tem espaço. Como ninguém representa a vontade do governo Temer em relação a essa reforma, né, que esteja também para colocar os pontos de vista dele, mas que haja alguém para fazer o contraponto, né, que certamente fará com a qualidade necessária para desmistificar algumas inverdades que certamente serão veiculadas pelo representante do governo federal. Eu digo representante porque é identificado com essa proposta e com todas as propostas do governo federal. Inclusive, Candinho, não é fácil, e o nosso telespectador deve saber muito bem, não é fácil achar alguém que seja a favor dessa reforma. Foi uma dificuldade que nós enfrentamos quando fizemos o programa. A gente queria alguém que fosse a favor. Então vem o deputado falando, né, trazendo essa visão do governo, por quê, aonde que está firmada, em cima do que está firmada essa reforma. E aí depois, então, o presidente da Júris tem uma fala muito consistente também sobre a reforma previdenciária. E depois o senador, que é uma das nossas referências, porque sempre trabalhou com a questão da previdenciária. Sempre trabalhou com isso. Não é uma pessoa que agora pegou o tema e que está falando. E no sábado de manhã, então, aí a gente tem apresentações de trabalho que os alunos fazem, pôsteres, né, e iniciação científica. Ao meio-dia, voltado para os egressos do curso, e que é uma palestra sobre advocacia empreendedora, voltada também, né, para a questão previdenciária, com almoço, e aí a gente encerra todas as atividades dessa 10ª semana acadêmica do curso de Direito da FAPAS. Coisa boa. Agora, senhor, dá uma segurada. Jorge. Boa noite, Candinho. Boa noite, demais componentes da mesa.
Em primeiro lugar, eu tenho que saudar, né, os que tiveram a iniciativa desse evento. A comunidade acadêmica, o alunado ali da FAPAS, e teria que congratular pela coragem, que é de estabelecer um tema como esse. Por quê? Porque é um tema em que não tem como se ficar em cima do muro. Eu, como professor da área do direito, eu vejo muitas vezes que os discursos jurídicos, os debates jurídicos, eles ficam muito na abstração. Eles ficam muito em aspectos teóricos e não muito palpáveis para a população em geral. Parece que fica um discurso bastante isolado. E o que eu tenho visto por parte do alunado da FAPAS é justamente uma tentativa incessante de aproximar esse ambiente acadêmico do ambiente da sociedade, do contexto social. O ano passado nós já tivemos isso com um seminário sensacional sobre segurança pública, em que vieram palestrar, além de juristas, também jornalistas, vieram policiais, vieram economistas, sociólogos, gente de diferentes áreas do conhecimento, do academicismo, da ciência, para expor o seu ponto de vista. Eu acho que aqui nós temos a mesma coisa. Quando a gente fala em previdência social, quando a gente fala em reforma da previdência, a gente deve fugir um pouquinho do juridicismo, daqueles aspectos puramente jurídicos. Porque a lei vai dizer assim, diz assado, não, vai dizer aquilo. Não. A gente tem que entender o que isso significa. O que significa o cara se aposentar depois com 80 anos de idade? O que significa o trabalhador rural ter uma alíquota de contribuição diferenciada em relação a todos os outros? Quais serão os aspectos referentes a isso? É muito fácil a gente abordar, e eu gostaria de entrar nesse mérito oportunamente mais adiante, é muito fácil a gente abordar aspectos financeiros. Porque faz a soma X menos Y, dá um superávit ou um déficit de tanto. Tudo bem, mas a economia, a parte da sociedade, não se resume apenas a um numeral, não se resume apenas a um cifrão. Tem aspectos comportamentais que estão aí envolvidos, existem aspectos psicológicos que estão aí envolvidos, existem aspectos sociológicos que estão aí envolvidos. E é isso que a gente vai tentar debater lá. Não apenas o que vai ser agora, o que vai ser depois. Bom, isso aí a gente pega qualquer organograma da internet, a gente consegue tirar essas dúvidas. Mas a gente tem que debater a fundo. O que vai mudar de fato? Para mim, não apenas para mim, para o produtor rural, para o pescador, para o médico que é profissional liberal, para o servidor público. Isso vai ser bom, isso vai ser ruim, vai quebrar a Previdência mais do que já está, vai dar um fôlego. Aliás, a gente tem que colocar na mesa, a Previdência de fato está quebrada? São coisas que são totalmente mal desenvolvidas, são mal esclarecidas. Há muita mistificação. Existe muita mistificação e essa mistificação é proposital. Fazem, sem dúvida nenhuma, uma cortina de fumaça, um jogo de desinformação, justamente para ninguém saber. E bom, já que ninguém sabe, deixa passar de uma vez. Então, esse tipo de seminário é importante. E, repito, não é importante apenas para a comunidade acadêmica do direito. Também para o pessoal da administração, também da contabilidade, da economia, da sociologia, de todas as áreas, claro, principalmente das ciências humanas, mas também de outras ciências, vão poder se inteirar e vão ter um discurso muito menos juridicista e muito mais voltado à população, aliás, como deve ser o curso de Direito, né? Muito bem. Antes de passar para o nosso diretor, a TV Santa Maria vai estar transmitindo todos os debates, todas as palestras desses 2 dias. É uma parceria que já está firmada. Firmada, né? Já está firmada. E é uma oportunidade de levar essa informação de uma forma mais abrangente para a comunidade, claro, para que as pessoas percebam determinados detalhes em relação aos quais há essa mistificação. E nesse aspecto que o Jorge traz, quer dizer, vamos tirar um pouco do tecnicismo jurídico e trazer as coisas de uma forma mais palatável para que o cidadão comum também possa se informar sobre isso e ter até como influir no seu representante, no seu parlamentar, cobrando posições que sejam adequadas às expectativas que a gente tem em relação ao futuro de nós,
como sociedade e do país de um modo geral. E isso, Candinho, atende a um dos objetivos do curso e a um dos objetivos da IES. Um curso de Direito ele não está ali para formar 30, 40, 50 profissionais do direito a cada semestre. Nós estamos ali para isso, mas nós estamos ali para produzir modificações e colocar estranhamentos dentro da comunidade. E se nós não nos prestarmos um curso de Direito pelo menos a provocar, então o nosso fim social do curso de Direito ele termina ali. Sim, tem mais um curso de Direito para formar aspirantes a bacharéis que vêm fazer um concurso público, que vêm se transformar em advogados depois, isso tem de montão, né? Isso tem. Agora, que produza diferença na sociedade, que traga, que faça assim, essa ligação da academia com a comunidade, que interage, que coloque os alunos dentro dessa situação, aí sim, eu acho que dá uma diferença, é uma das diferenças do nosso curso de Direito da FAPAS. E aí, meu chefe, meu diretor, Primeiramente, vamos saudá-lo. Vamos trazer a visão da CNBB já ou não? Vamos devagarinho. Devagarinho, né? Mas, primeiramente, queria saudar você, Candinho, pelo programa, o espaço de discussão com o viés não comum aos grandes meios de comunicação. Já falamos sobre isso e eu acho que isso é muito importante, esse tipo de espaços, principalmente em momentos como nós estamos vivendo. Saudar também os organizadores. Quando a professora Deborah me trouxe esse tema, eu falei, sem dúvida é um tema que se faz necessário a discussão. Por quê? Porque eu vejo que uma instituição de ensino superior, ela não tem a missão simplesmente de apoiar movimentos, dizer, olha, estamos falando, mas antes de qualquer coisa, ser um espaço para abrir a discussão. Um espaço onde que se discuta, como dizia o professor Jorge, com intensidade, com profundidade, com uma linguagem acessível para a grande camada popular também. Então, essa é a missão de uma instituição de ensino. Então, nesse sentido, acho que esse evento é muito significativo, muito significativo. Uma outra questão que me parece que é importante nós destacarmos, esta reforma da Previdência não vem sozinha. Hoje, por toda a questão da crise institucional instaurada no Brasil, nós somos muitas vezes provocados a centrar o nosso pensamento em alguns eventos, alguns fatos, e não percebemos um processo que, na minha opinião, é mais amplo. E aqui entra, vocês de forma especial, eu não sou da área do direito, me parece que a grande proposta é nós mudarmos a concepção de Estado brasileiro. Aí está a questão chave, me parece, que é uma proposta de mudança da concepção de Estado. E aí nós estaríamos com essas reformas, tanto da questão da Previdência, a reforma trabalhista, também a reforma ou a proposta a lei de contenção de despesas, de gastos públicos, principalmente na área social, é uma forma de ir implementando um Estado com uma concepção neoliberal. Estamos abandonando uma visão de Estado de direito, se quisermos um Estado social, para um Estado liberal. E aqui está, me parece, o grande problema. Nós abrirmos o olho como sociedade, e aqui o papel das instituições de ensino, acho que são muito importantes, dos formadores de opinião, para chamar a atenção da nossa população que nós estamos nos encaminhando para uma mudança de concepção de Estado, e isso tem um preço, e um preço muito alto para certas camadas da sociedade. E aqui daí nós vamos... Eu tenho a convicção, se nós permitirmos que isso aconteça, a sociedade brasileira vai pagar um preço muito alto por essas propostas do governo atual. Em alguns aspectos, logo, né? Não vai demorar, vai ser imediato, o efeito vai ser imediato, e sem falar daqueles que a médio e longo prazo certamente são ainda mais danosos, mais cruéis, né?
Interessante, eu gosto de ouvir o pessoal da FAPAS falando, debatendo, já fizemos outros programas, com essa visão humanizada das coisas, né? Uma instituição de ensino não é um instrumento simplesmente de auferir dinheiro, né? Ou colocar até profissionais bem preparados, qualificados, mas se não for capaz, eu gostei de uma palavra que tu utilizaste, Deborah, que é uma palavra que eu gosto, causar estranhamento, né? Eu acho que preciso fazer com que a gente, todos nós, pensemos de forma mais aprofundada e deixemos de ser meros receptores de verdades prontas, impostas, né? Que não admitem, até por nossa desinformação, não admitem a possibilidade de contraponto, de discussão. Nós precisamos fazer um intervalo, meu chefe. O senhor permite que nós façamos? Então nós vamos fazer um intervalo rápido e já retornamos para a continuidade do nosso Santa Maria Frente a Frente desta segunda-feira, dia 29 de maio. Está de volta o Unimed Card, o cartão que abre as portas da Unimed para você. Novo Unimed Card, voltou melhor ainda. Com ele você tem acesso à rede de serviços da Unimed Santa Maria e muitos outros benefícios. Olha o que eu fiz pra gente! Novo Unimed Card, abre as portas da Unimed para você e para a sua família. Estamos de volta com Santa Maria Frente a Frente, que tem o apoio cultural de Unimed Santa Maria. Novo Unimed Card voltou ainda melhor. Estamos conversando, nesta edição do programa, sobre previdência social, a reforma buscada de forma quase dramática pelo governo federal, mas esta reforma é inserida numa programação muito legal, que é a 10ª Semana Acadêmica do Curso de Direito da FAPAS, que terá como tema fundamental a reforma da Previdência, Direito e Dignidade. Reforma da Previdência Social, Direito e Dignidade. Conversamos no primeiro bloco, foi bem interessante o bate-papo, com oportunidade para todos os debatedores pudessem se manifestar, meu amigo Jorge Forgiarini, a Deborah, a professora Deborah, que é coordenadora do curso de Direito da FAPAS, o Giovanni, Isso, Giovanni. Que é presidente do Diretório Acadêmico do curso de Direito da FAPAS, e o professor Antônio Dalla Costa, padre Antônio Dalla Costa, que é diretor da FAPAS e que foi quem falou menos, né? Inclusive eu o interrompi no final do bloco quando gostaria de fazer um adendo em relação a alguma coisa já colocada. Não, simplesmente eu queria reforçar o que o professor Forgiarini colocava, de nós sairmos da discussão nos aspectos puramente jurídicos e se faz necessário nós partirmos e inserirmos com muita ênfase a questão de humanidade. Por quê? Porque justamente a proposta de reforma, ela está atingindo em cheio a questão da dignidade, os direitos fundamentais das pessoas, né? Os direitos fundamentais. E aqui eu acho que nós precisamos, a partir de uma instituição de ensino, ajudar as pessoas a perceberem esta realidade. Não é simplesmente uma discussão técnica, né? Uma discussão acadêmica, mas é uma discussão que deve interferir de forma muito forte, né? Na própria questão de compreensão do que isso vai repercutir na vida, né? Na nossa vida, na vida dos jovens que estão aí, né? Então nós temos responsabilidade diante do momento histórico, de nós ao menos levantar a voz, né? Questionar e ajudar esse processo de compreensão. Não podemos nos omitir como instituição também diante desta realidade. Muito bem. Jorge. Eu gostaria de pegar um gancho do Padre Antônio e para imiscuir daí essas outras áreas do conhecimento, a sociologia, etc., e colocar aí nesse caldeirão para a gente discutir um pouco. Eu acho assim
que a sociologia nunca pode ficar longe do direito. Mas muitas vezes fica. Esse é o problema. E, inclusive, quando a gente fala em questões como a Previdência, entra um discurso puramente financista, o que não é nem sequer economicista. A economia leva em consideração as finanças, mas leva em consideração também aspectos comportamentais. Veja bem, no momento em que implementadas essas reformas da Previdência, uma coisa eu já tenho comigo. Eu, enquanto profissional liberal, eu vou deixar de contribuir para a Previdência. Por quê? Porque para mim não vai ser lucrativo. Eu vou contribuir durante 40 anos, vou chegar no final da minha vida e não vou ter nenhuma contraprestação. E isso, podem ter certeza, vai acontecer com a maioria dos profissionais liberais, desde o médico, o dentista, o advogado, até o pedreiro, o carpinteiro, o encanador, que prestam serviços de maneira aleatória, sem carteira de trabalho. Eles vão deixar de contribuir. Ou seja, ao invés de ter um incremento e um superávit, vai aprofundar ainda mais o déficit da Previdência. Tem outros aspectos ainda. Por exemplo, com a reforma da Previdência vai acabar a aposentadoria do trabalhador rural. A aposentadoria especial do trabalhador rural vai ser equiparada do trabalhador urbano. Aquele cara que está lá, que ele depende, querendo ou não, do salário mínimo, e que ele tem uma receita por ano que vende o produto, ele não consegue produzir o mês inteiro, ele não consegue produzir todos os meses. Como é que ele vai contribuir todos os meses? É impossível. Só que o nosso deputado lá não sabe disso. Ou melhor, sabe e finge que não sabe. Então o que vai acontecer? O êxodo rural vai aumentar. O êxodo rural vai aumentar. E onde esses desalocados do interior, das zonas rurais, onde é que eles vão ficar? Em bolsões de miséria, como estão agora, e como vai aumentar ainda mais. Ou seja, são aspectos que não são levados em consideração quando você pensa apenas em cifrão, apenas em números, apenas em algarismos. É isso que tem que ser colocado na mesa também. É esse tipo de análise que deve ser colocada. Não apenas o dispositivo legal e a questão monetária. Isso é muito pequeno. Até porque essa questão, Débora, desse propalado déficit da Previdência, isso é uma coisa... Esses números que vêm à tona normalmente são números manipulados. Né? Se for fazer uma análise técnica com o mínimo de seriedade e de profundidade, as conclusões todas, por quem já fez análise com esse tipo de critério, vê que não há esse propalado. Não há. Deixa eu interromper aqui então, Débora, para pegar esse gancho do Candinho. Se a gente pegar apenas as contribuições previdenciárias, aquela paga pelo trabalhador e pela empresa... O que eu trato como orçamento próprio da Previdência. Exato. Aí, em tese, nós teríamos, em tese, saliento, um déficit. Só que, além disso, existem inúmeras outras contribuições que são pagas também para a Previdência. Mas a Constituição já define que é tripartite. Claro. E define a questão da diversidade da base de financiamento. Então, entra contribuição social sobre lucro líquido, entra PIS, entra CONFINS. Entra CONFINS. Qual é o CONFINS? É uma sigla que quer dizer o quê, professor? Contribuição para financiamento da Seguridade Social. Né? Existe para isso. Só que essas contribuições sociais, elas não integram o orçamento da Previdência, elas estão lá no orçamento da União. Então, cada vez que os valores recolhidos, em função dessas contribuições, são passados, saem do Tesouro e vão para o cofre da Previdência, o que dizem? O Tesouro precisou socorrer, não sei... O dinheiro da Previdência que está lá, né? Na semana passada, a grande mídia, de forma assim muito rápida, mas muito incisiva, o déficit da Previdência se agravou. E sempre um déficit astronômico. Se me permitam, nesses últimos dias, eu encontrei uma tese da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma tese defendida em 2006. Então, não é uma tese trabalhada por essas questões, 2006. E ela faz um trabalho exaustivo e comprova que a Previdência não é deficitária. A grande questão é o próprio governo que desvia os fins dos recursos. Exatamente. Isso está evidente para toda a sociedade. E aqui, me desculpam a linguagem e um pouco a minha forma enfática. Eu tenho a impressão que o governo acha que nós somos todos idiotas.
Porque ele nos trata de uma forma, com uma falácia, que ele acha, mas ninguém, só eles conhecem o Brasil, só eles podem pensar nesse país. E isso é repugnante, uma situação dessa. Candinha, se observar a programação do evento, por que tem este mini curso às 14 horas lá no INSS? É para colocar os nossos acadêmicos, claro que um número menor, porque sim, não teria como colocar todos. Lá para conversar sobre aquele instituto, com os dados que vão ser apresentados, e que de noite, durante todas as noites, o Diogo, que é o gerente regional aqui do INSS, vai acompanhar, e a primeira manifestação aberta ao público será a dele. Por quê? Porque ele é o técnico, né? Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de déficit, estamos falando de dinheiro, estamos falando de orçamento. O que é, aonde que está o dinheiro, da onde que veio, o que é verdade, o que não é nessa história toda. Então o evento tem muito disso também, trazer, desmistificar. E o professor Jorge tem toda a razão, e o Giovanni, quando a gente monta e senta e conversa e constrói com o diretório acadêmico, olha, os palestrantes são esses, assim, as possibilidades, o que se quer com a presença de cada um deles. E é para trazer, agregar valor ao conhecimento, muitas vezes técnicos, que eles têm em sala de aula. É agregar, é trazer um maior conhecimento e também fazer com que a comunidade se faça representar. Então, essa questão da Previdência, se ela é deficitária ou não, ela é importantíssima. A função social da Previdência é discutida quando e aonde? Porque aquilo ali não é um banco. Não é para dar lucro, né? E assim, ainda tem a história do contingenciamento, né? Que é outro motivo pelo qual se tem um não fechamento de número, digamos assim, a partir da visão dessa que não quer levar em conta o conjunto de todos os fatores envolvidos aí. O mínimo sistema de distribuição de renda que nós temos. E há pouco também o governo buscando fechar acordo com o sistema bancário para amenizar o déficit da Previdência deles, que eles têm também a obrigação, né? Então, a minha opinião, nós estamos num momento que, diante de um governo que não tem credibilidade, e diante de um governo sem credibilidade, nós não temos como discutir um tema de tamanha importância. O Giovanni falava que a escolha do tema, Deborah também foi democrática, os palestrantes de visão diferente, essa construção democrática se faz necessária na discussão da Previdência. E o governo atual, na minha compreensão, ele não tem mais essa capacidade desse encaminhamento. Então, para aí é muito difícil nós pensarmos que, diante de uma situação de um governo que perdeu totalmente a credibilidade, porque é um dos governos que tem menor índice de aceitação da história do Brasil, propor reformas tão consistentes que atinjam a vida de grande massa popular. Isso eu acho que nós temos que nos levantar e não podemos permitir que isso aconteça, porque senão a sociedade brasileira é que vai pagar o preço alto dessa situação. E uma discussão que o senhor colocou antes, Padre Antônio, e que a gente não faz, e se faz muito pouco, né, professor Jorge, é noção de Estado. Que Estado queremos e que Estado precisamos. Porque eu posso querer um Estado totalmente aberto, dissoluto, fora da vida econômica, né? O Estado liberal, né? Eu posso até querer. Mas eu tenho condições estruturais para propor esse Estado, para implementar esse Estado? Aonde que eu vou colocar isso? Então, assim, eu não posso ter o Estado de bem-estar social que nós tínhamos até um certo ano, né? Muito bem, mas e a transição disso? Para onde eu vou? Quais são as mazelas sociais que eu trago? E o professor Jorge trouxe o bolsão de pobreza e miséria, que o êxodo rural já nos mostrou 300 vezes, a gente já viu isso. Então, quer dizer, nós vamos trazer essas pessoas de volta? Pega a nossa situação como cidade, Santa Maria, que é um centro regional, e se alguém que não tem informação sobre isso quiser saber como é que essa coisa
Acontece. Circula na periferia de Santa Maria, minha gente. Ou basta a gente adiantar números, Candinho. Se a gente pegar a Nova Santa Marta, por exemplo, já é o segundo bairro mais populoso de Santa Maria. A Nova Santa Marta foi um bairro criado em 1991, ou seja, tem pouco mais de 2 décadas e já é o segundo mais populoso com 30 mil habitantes. É maior do que o município de São Pedro do Sul. E foi criado a partir do quê? A partir de retirantes, que vieram de Dilermando de Aguiar, vieram de São Pedro, vieram de Mata, vieram de todos esses municípios da redondeza. Pois bem, nós teremos 4 ou 5 novas Santa Martas, criadas no entorno de Santa Maria dentro em breve. A população rural de Santa Maria é menos de 5% do total da população de Santa Maria. E por essa peculiaridade de nós sermos um polo regional, evidentemente a gente atrai da região, como o Jorge referiu, né? Quer dizer, então, esse é um dos reflexos mais perversos de um determinado tipo de Estado que querem implantar, né? Que já tivemos e que querem implantar. De qualquer forma, eu acho que é importante deixar claro, eu, por exemplo, não sou avesso a qualquer tipo de discussão envolvendo reforma da Previdência, inclusive eu sou simpático. Eu acho que a discussão em torno de reforma da Previdência, ela deve ser constante. E existem algumas mudanças, inclusive, que eu já gostaria que fossem efetivamente colocadas à discussão. Por exemplo, o fim da distinção entre regime próprio de servidores e de regime geral. Para mim, isso aí é um privilégio que não tem mais fundamento dentro de um Estado democrático de direito, principalmente se a gente pegar os benefícios do Poder Judiciário, por exemplo. Agora, isso, para começar, tem que ser discutido previamente numa campanha eleitoral. Nenhum dos termos colocados nessas propostas, tanto da reforma trabalhista, quanto da reforma da Previdência, não foram objeto de campanha. Não foi passado pelo escrutínio popular. Então nós temos colocado, diante de um governo desacreditado, como mencionou o Padre Antônio, e diante também do Congresso Nacional mais desacreditado da história do Brasil, né? 70% financiados por uma única empresa. Então, eu vejo com susto. Para mim é estupefaciente isso. Por quê? Não sei, e muitas vezes me coloco de mãos atadas, porque a possibilidade de ser aprovado hoje é menor por conta desses agravos na situação institucional, mas ainda vejo sim com possibilidade de ser aprovado no Congresso. Óbvio que muitas alterações necessitaríamos fazê-las e tal, né? O que a gente não pode admitir, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, acho que até já se corrigiram algumas distorções nesse sentido, mas tu permitir que um juiz ou que um coronel da brigada tem que sair com uma idade, sei lá, de 50 anos, um pouco mais do que isso, eu não sei. Isso é um absurdo, né? Permitir que um juiz se aposente com 45 anos, né? Permitir que, isso acontecia até muito pouco tempo, um coronel da brigada era cedido para a Assembleia Legislativa e lá ele recebia uma gratificação X e com 30, 60 dias, com aquela gratificação, ele a incorporava ao seu soldo para efeitos de aposentadoria. Essas coisas não, isso realmente são absolutamente danosas ao interesse coletivo, né? Mas muitas coisas também já mudaram. Se nós pegarmos o Serviço Público Federal, né? Serviço Público Federal, não tem nada a ver com o Executivo, não tem nada a ver com o Judiciário, nem nada a ver com o Ministério Público. Tu já tens uma idade mínima, né? Quem entra no Serviço Público Federal hoje, o limite é o do regime geral da Previdência. Se tu quiseres se aposentar com vencimentos integrais, se forem superiores a esse teto, vais bancar isso através de uma previdência complementar. O limite é o regime geral. Tu te aposentas e continuas contribuindo. Então, tem coisas que já avançaram e que quem é funcionário público federal como eu, sabe que são medidas que, quando implantadas, pareciam-nos bastante doloridas, mas que isso significa a possibilidade de melhorar para o resto. É fato, Candinho, sim, algumas coisas foram corrigidas, né? Mas há muitas que precisam. A questão, por exemplo, que tu mencionaste, né, do teto
de benefício para o servidor público, sim, foi corrigido. Falta ainda em nível estadual, não existe Isso bem claro, é federal, né? Aliás, é muito gozado isso, porque quando o governo do PT tenta estabelecer esse teto, vai lá o PSDB e boicota. Aí quando vem o PSDB e tenta estabelecer esse teto, vem o PT e boicota. E aí fica uma conversa de surdo. Né? Mas de qualquer forma, outras discrepâncias surgiram. Por exemplo, nós temos agora a aposentadoria para os deputados estaduais do Rio Grande do Sul desde 2015. Que fique bem claro, todos que fiquem sabendo, né? Os deputados do Rio Grande do Sul têm uma previdência própria para eles que permite se aposentarem a partir de 8 anos de mandato. Para nosso gáudio, nossos 2 deputados estaduais santamarienses à época, Valdeci de Oliveira e Jorge Pozzobon, votaram contra. Temos que fazer essa justiça. Mas nós temos essas discrepâncias. Esses ajustes, obviamente, precisam ser feitos, né? Mas não essa coisa da forma como está sendo proposta. Cantinho, né? A Previdência distribui, vamos dizer assim, vamos ser bem sinceros, migalhas Para a maioria absoluta. Para a maioria absoluta dessas pessoas que precisam, eles precisam, aquele valor da Previdência, para eles aquilo ali é a grande renda, tira deles, aquilo, é o rancho, é a água, inteiros. é a luz. Sabe? Então, isso é muito preocupante quando tu olha assim, claro que precisa ter reformulações e ter reestruturações. Sim, mas tu tens que atingir quem precisa, não quem necessita dessas coisas. Né? É como se nós quiséssemos resolver o problema do banquete tirando os palitos de dente. Porque, na verdade, é uma migalha que é dada. Se vai olhar em orçamento, o quanto é de distribuição de renda que significa esses valores da Previdência. Enquanto isso, nós gastamos quase 50% do nosso orçamento para pagar os juros do serviço da dívida pública interna brasileira. Mas aqui é a questão, Cantinho. Nós precisamos acho que essa é a questão de visão, né? retirar dinheiro das camadas populares, justamente porque quem está ali não abre mão, justamente tirar daí para repassar. Você mencionava, Candinho, antes um pouco a manifestação da CNBB e eu gostaria de chamar a atenção. Existem algumas manifestações, porque as manifestações a respeito são muito amplas, variadas, mas tem uma manifestação que é CNBB, OAB e agora não me foge uma terceira instituição, mas é da área econômica. Uma das manifestações mais sóbrias que estão aí. CNBB e OAB têm tradição de se manifestarem em defesa das camadas populares há muito tempo no Brasil. A CNBB havia se manifestado, a OAB, e fizeram novamente uma manifestação conjunta. Uma manifestação justamente que é o primeiro aspecto que propõe, aquele que o Jorge também provocava, e eu também no momento chamei a atenção para isso, a necessidade de discutirmos com a população. O governo, num outro momento que eu estive aqui, eu falei, o governo não tem capacidade de diálogo, o governo tem dificuldade com a democracia, ouvir as pessoas, ouvir a população. Você não pode simplesmente, ainda mais agora com a ameaça de medida provisória, algo que vá atingir de forma vivencial um número tão grande de pessoas. Então, acho que é quando a OAB, a CNBB insiste e põe alguns critérios, vamos discutir a questão dos privilégios, vamos discutir se de fato a Previdência é deficitária, vamos discutir a questão das desigualdades regionais e desigualdades dentro, inclusive, dos pequenos municípios, porque nós não podemos trabalhar e tratar desiguais de forma igual pensando que nós estamos fazendo justiça. Né? Então, eu acho que é anti-isonômico, né, pai? Sem dúvida. Essas manifestações, por isso que são muito importantes e são instituições que têm credibilidade e se balizam um pouco o nosso pensar dentro da comunidade brasileira. Eu acho que nós temos que olhar também, o próprio governo, um pouco de sensibilidade, o que acontece com uma proposta que é difícil encontrar alguém que apoie. Pô, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Eu já estava preocupado, Giovanni, que está tão quietinho. Eu acho importante porque a gente escuta
né, a mesa ela vem debatendo uma questão muito importante, que é a questão social. E no momento que a gente tem representantes tão desacreditados e que, bem a professora falou, na hora de se eleger, na hora de fazer uma campanha, não trazem esses assuntos para discussão porque sabem que eles são polêmicos e que alguém que tenta implantar isso de maneira tão prejudicial à população vai acabar se prejudicando em uma eleição. A gente olha, por exemplo, a reforma da Previdência Social e o governo nos diz que essa reforma é um remédio necessário para a população. E aí a gente vai observar esses mesmos políticos que falam isso, em sua grande maioria já estão aposentados, recebem lá suas aposentadorias que não são nem perto e nem tão pouco perto daquilo que o trabalhador rural, que o trabalhador assalariado vai receber quando se aposentar. Então, quer dizer, o remédio é amargo? Sim, ele é amargo, mas ele tem que ser amargo para o filho, para o pai ele não está sendo amargo. Aquele que quer dar o remédio não está dando um exemplo para a gente. Ou seja, no momento que você tem um político que se propõe a te aplicar uma reforma da Previdência e ele não enxerga o viés social, ele não enxerga o povo que colocou ele lá, a gente já começa a tirar por parâmetro que essa reforma ela não pode acontecer. E pior do que isso, o discurso tenta inverter essa lógica, né? É um negócio assim maquiavélico no pior sentido da expressão, né? É por isso que lá no início, quando tu falasse dos participantes do evento, tu referiste ao nosso ilustre deputado ali de Ijuí, ele é um que tem um discurso assim que me assusta, né? Me assusta e tenta vender essa imagem de que ele é o grande representante, assim, digamos, de um projeto que quer defender justamente quem vai ser mais debilitado, mais enfraquecido se eventualmente essa reforma for aprovada, que são as camadas mais populares, né, mais necessitadas. E tu referiste à questão da importância, digamos, de uma aposentadoria com salário mínimo. E o que a gente observa hoje a partir das dificuldades econômicas atravessadas pelo país, é que cada vez mais aposentados sustentam famílias, né? São, digamos assim, o esteio, a base de sustentação, às vezes, de famílias numerosas, porque o desemprego atingiu níveis assim assustadores. Com isso, se endividam também porque vão lá buscar um recurso adicional através de um consignado do empréstimo. Nós teremos duas possibilidades. Ou o idoso continua trabalhando até tarde, até seus 70, 75 anos, ocupando o lugar que deveria ser do jovem, impede a ascensão de quem vai chegar ao mercado. E aí ele acaba sustentando esse jovem que não consegue inserção no mercado de trabalho, ou acontece o contrário. Aquele jovem entra no mercado de trabalho, toma o lugar do idoso, e ao invés de se preocupar e gastar suas energias construindo o seu patrimônio, construindo sua casa, colocando seus filhos no colégio, vai ter que sustentar o pai, que está desempregado e ainda não conseguiu e não vai conseguir se aposentar. Então nós vamos ter uma situação economicamente dramática. Que vai inviabilizar 2 gerações inteiras. Vai inviabilizar o país porque não há giro do... Exato. Os governos parecem que não raciocinam, às vezes. Porque a Previdência, principalmente em pequenos municípios, é que faz girar Soma-se a isso a reforma trabalhista, certo, que acaba com a figura praticamente do vínculo empregatício. Aquele cara que não tem um pingo de estabilidade no trabalho, ele não faz financiamento, ele não compra carro, ele não compra casa própria, ele não vai ter crédito no banco. Não faz girar a economia. Não faz girar, é óbvio. E aí o que acontece? Aí o déficit aumenta, aí a crise financeira aumenta. E qual é a solução? Mais austeridade. E aí vira uma bola de neve e todo mundo sabe como é que termina. Quando não, a receita mais comum pelos nossos brilhantes governantes que aumentar tributos, né? Como se é uma coisa assim que contraria o bom senso, né? O que eu trabalho com a minha área, né? Mas o que é lógico tu supor
se tu ampliasses a base tributária, se tu acabasses com a sonegação, tu poderias arrecadar mais do que te arrecadas, onerando menos quem precisa ser menos onerado. Mas não, essa não é a lógica do sistema. A experiência do Estado, o que está acontecendo, esse foi o discurso do Estado e onde estamos a questão da economia do Estado. Meus queridos, infelizmente estamos encerrando o programa. Passar rápido, né? Pessoas dizem, uma hora, né? Uma hora não é nada quando a gente tem uma mesa qualificada como essa que vocês compuseram hoje, né? A gente fica com um gostinho de que era mais, mas eu acho legal isso no programa. Normalmente a gente termina, puxa vida, que pena que terminou, né? Sinal de que as coisas funcionaram adequadamente. Muito obrigado, Jorge. Grande Jorge Fogerini, né? Meu parceiro. A professora Deborah Tomás Evangelista, o Giovanni Vieira Garcia, a Deborah, não custa repetir, é coordenadora do curso de Direito da FAPAS, o Giovanni é presidente do diretório acadêmico e o nosso querido padre Antônio Dalla Costa é o diretor da FAPAS, entidade que é parceira da TV Santa Maria aqui já de algum tempo, certamente é uma parceria que haverá de se projetar para muito além deste Santa Maria frente a frente. Um agradecimento especial para os nossos amigos telespectadores e semana que vem nós retornamos com um novo Santa Maria frente a frente. Boa noite.